Família, segura que agora o bagulho é intenso. Veldanava voltou, que a gente menos esperava. O bagulho ficou doido, irmão. Tivemos a volta dele no corpo do Felden, maior loucura depois do Rimuru ter voltado do fim dos tempos lá. E hoje a gente vai ver tudo do novo capítulo do volume. Não, capítulo não, né? O que tá saindo do volume 23. 23? 23 da novela. Cara, eu tô tão louco que tá me dando até branco. Então já pega a tua pipoquinha, já se prepara bem comigo e bora falar de Tensei sempre, meus amigos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miranda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E sim, família, é isso que você leu. Não só Veldanava se recuperou, né? Esse último volume de Tensura aí trouxe uma explosão mostrada, inclusive na ilustração mais recente, mas até a esposa dele também veio. A Lúcia despertou. Mas vamos começar falando o que é mostrado, né, na ilustração, antes de ler sobre a abertura que a gente falou do volume 23 da novela de Tensura. A introdução desse volume começa com duas ilustrações que apresentam momentos em que acabam se tornando alguns dos mais épicos dessa última história, sem comparação. O primeiro momento, claro, é quando o Rimuru aparece, né, usando uma espada específica, e essa ilustração é realmente absurdamente impressionante. Essa espada, como a gente pode ver, não é uma arma comum, e se o Rimuru tá empunhando uma espada assim, basicamente a criação dessa espada, que geralmente adiciona algum tipo de núcleo mágico e tudo mais, como uma matéria, né, é uma coisa incrível. A gente vê ele trazendo um novo poder, né, digamos assim, pra parada. Só que no caso da espada usada pelo Rimuru nessa imagem, ela talvez utilize 3 núcleos de dragões verdadeiros ao mesmo tempo, né? Que são os dragões que eles, fora os irmãos ali, que agora eles se tornam um dragão verdadeiro. Quem não viu esse vídeo, tá aqui no canal pra você ver. Se você leu sobre as habilidades supremas do Rimuru, Deus do Vazio, o Azatoth, depois da vitória de Tempest contra o Império Oriental, você já sabe que uma das sub-habilidades de Azatoth é a nucleação de dragões verdadeiros também. Então isso faz sentido, tá? Essa habilidade permite solidificar os núcleos de um dragão verdadeiro, transformando ele numa esfera de energia sólida. Considerando a boa vontade de ligação entre o Rimuru e o Veldora, que o Rimuru engoliu desde o episódio 1 ali, que sempre foi praticamente um irmão pra ele, é bem provável que o Veldora tenha aceitado em compactar, né, se tornar um núcleo de dragão da tempestade dentro da espada do Rimuru. E na ilustração desse novo volume nós vemos uma esfera de energia correspondente ao Veldora, né, que possui uma cor preto, meio que roxa ali, simbolizando um dragão que representa o conceito do caos. Além disso, o Veldora ajudou o Rimuru a localizar e recuperar a alma original do Rudra, que estava espalhada por várias dimensões, até descobrir que o Masayuki era a reencarnação de todas essas partes ali reunidas. Mas beleza, com esse nível de confiança, é natural supor que o Veldora aceitaria contribuir como núcleo da espada. O segundo núcleo parece ser a Velgrind, obviamente, a gente pode ver na espada uma esfera meio vermelha ali, meio amarelada, cores associadas ao fogo, elemental, né, natureza, coisas assim, controlados pela Velgrind. Isso fortalece a teoria de que ela também está contribuindo com um dos seus núcleos. O problema é o terceiro núcleo, o verdadeiro dragão ali, que ainda meio que está enfurecido e atualmente está do lado do Crimson lá, que é a própria Velzard. Olha só, esse dragão do gelo aí foi atacado anteriormente, né, acabou perdendo a consciência no final das contas. Resta saber como que o Rimuru convenceu a Velzard a aceitar se tornar o terceiro núcleo dessa espada lendária dele agora. E esse evento provavelmente vai ser detalhado na novel pra gente. A gente sabe que só a Velzard, ela não estava exatamente sendo controlada, mas sim frustrada, né, com o Guy Crimson e tudo mais, que continuamente estava ignorando os seus sentimentos. Ela era apaixonada por ele. Isso fica ainda mais evidente quando o Rimuru começa a comentar da irritação do Guy Crimson lá ao pedir ajuda se ele não quisesse se envolver numa briga de casal e tudo mais. E mesmo assim, o Guy Crimson acabou cedendo, o Rimuru ajudou. Então, assim, o destino da Velzard já é apresentado no primeiro capítulo do volume 26, mas a gente vai falar sobre isso num outro momento, quando saírem as coisas escritas. Quanto à espada dos 3 núcleos de dragões verdadeiros ali, de acordo com o monólogo na imagem, o Rimuru nomeia ela como Esperança. Agora, a gente consegue entender, né? Ela é a esperança, a salvação de tudo na luta dele e tudo mais. Mas vamos para a segunda ilustração que foi vazada desse volume e que mostra pra gente 3 figuras. A primeira, claro, Veldanava, cujo nível de poder parece ter aumentado consideravelmente. A segunda figura é Lúcia. Embora exista uma suspeita de que Yura tenha tomado o seu corpo, né, que junto com o Veldanava estava ali de alguma forma armazenando o Palácio da Estrela Celestial, mas a terceira figura que aparece é o próprio Rimuru também. Facilmente reconhecível pelas roupas, pela aura dele e tudo mais. O Rimuru ele aparece aqui com a sua última forma, também conhecida como a forma Mikami Satoru, a mais poderosa de todas, a que coloca ele num nível de combate muito superior. E cara, por isso ele já utiliza essa forma nessa batalha. Então
Então, como o Véu da Nava poderia ascender no final das contas? A resposta tá no prólogo do volume 23. Depois da derrota do Felduin pro Diablo, que o Diablo amassou o Felduin com todas as forças possíveis, ele cambaleou ferido e finalmente voltou pra sua sede ali, né? Localizada no Palácio da Estrela Celestial, onde ele e as suas tropas angelicais ficam. E nesse ponto, a gente pode dizer que o Felduin tava com medo. O medo dele era literalmente ser o maior perdedor de Tensura, depois de ter acumulado várias derrotas seguidas, entendeu? E a primeira derrota dele, a gente sabe que ocorreu lá no volume 19, quando ele foi derrubado pelo Rudra, que tinha despertado no corpo do Masayuki. Inclusive usando uma espada de classe quase que divina ali, combinada com a manipulação dimensional de Uriel e o Rei da Aliança, cara, e foi destroçado ali, tá? E aí, essa situação forçou o Felduin a finalmente usar o seu corpo verdadeiro na luta seguinte. Agora, pela segunda vez, ele acabou sendo derrotado. Dessa vez, pelo Rei da Destruição, o Diablo, que utilizou a habilidade de colapso dele. Absurda essa habilidade, tá? Quem não viu esse vídeo do Diablo contra o Felduin, também fiz aqui no canal, dá uma olhadinha na playlist que tá lá. O Felduin, ele arrastou o corpo dele depois disso, de volta pro Palácio Celestial, assim como ele fez da outra vez. Só que o que ele não esperava era encontrar certas pessoas ali dentro. Essas pessoas eram os seus antigos companheiros, o Dino, Graxa e Pico, cara, que ele tinha conseguido controlar anteriormente usando a habilidade suprema do domínio da justiça, né, do Miguel lá, tá? E agora, porém, eles estavam sentados na frente dele com uma boa aparência, é mesmo relaxadão. E apesar do Felduin seriamente ferido ali diante dele, tava desesperado, vendo que o grupo ele devia estar tentando conquistar o labirinto, mas obviamente ele não tava, né, a menor motivação ali, o Felduin ele começou a questionar diretamente o que eles estavam fazendo naquele lugar. O que vocês estão fazendo aqui? Era pra estar dominando tudo. Tipo assim, ele pensou, pô, eles estão tão preguiçosos assim que não estão trabalhando, não estão fazendo nada? E aí ele ouviu que o Vega foi derrotado no ataque do labirinto, e então acusa o Dino e os outros de estarem com medo por causa da derrota do Vega, né? E o Dino se defende imediatamente negando isso. Ele afirmou que não se trata mais de medo ou de hesitação, mas sim do fato de que eles testemunharam algo impossível de acontecer. Eles viram com seus próprios olhos os Elanios, o imperador dos insetos, ser derrotado. E ouvindo isso, o Felduin suspeitou que o Diablo tenha sido responsável pela queda dos Elanios. Só que o Dino negou. Ele falou que não. Quem derrotou os Elanios foi o Zejon, tá ligado? O próprio filho dos insetos lá. E o Felduin então percebeu que mais um dos subordinados do Rimuru possuía um poder além de tudo que ele poderia imaginar. Dessa vez, ele próprio tinha sido derrotado pelo Diablo, cara. Pô, olha só, o Rimuru nem precisou entrar em combate. E quando descobriu que existiam outros subordinados que o Rimuru tinha dado poder e tal, que era um poder muito absurdo, o Felduin ele só se arrepiava. E não só isso, tá? O Rimuru, ele também conseguiu retornar da dimensão do fim do espaço-tempo, como eu falei pra vocês, mesmo depois do Felduin tentar se livrar dele utilizando o Chrono Saltation pra jogar ele lá. E isso fez o Felduin perceber que mesmo enviando o Rimuru pra uma dimensão praticamente vazia, nada disso surtia efeito. Provavelmente nenhuma das medidas que ele tentasse ia funcionar contra ele. Ele e o Mikael, no início, eles acreditavam que os seus maiores obstáculos na criação de um novo Véu da Nava eram o Guy Crimson e o Rudra, cara, que estavam lutando continuamente pra não deixar as coisas acontecerem. Mas depois de uma sequência de eventos, desde a queda do Mikael até agora, com subordinados do Rimuru derrotando criaturas equivalentes a dragões verdadeiros, cara, o Felduin ele começou a aceitar que o Rimuru é uma completa anomalia. Nada menos do que isso. Além disso, a Milin também, de alguma forma, deve parecer ter despertado graças ao Rimuru, e que forçou o Felduin a pensar ainda mais. E no meio da conversa, o Dino ele subitamente mudou a postura dele. Do comportamento dele preguiçoso habitual, ele se levantou da cadeira, encarou o Felduin com uma serenidade absurda. Então o Dino fez uma pergunta que deixava o Felduin completamente surpreso. Ele quer saber o paradeiro dos corpos sagrados que o Dino tinha guardado anteriormente em uma das salas subterrâneas, chamado Salão Sagrado, lá no porão do Palácio da Estrada Celestial, tá ligado? E nesse local existem 3 corpos sem vida, que são armazenados por métodos semelhantes aos utilizados pela Luminous lá no passado, quando selou o corpo da Chloe. Lembra? Vocês viram no anime aparecendo ali a Chloe e tudo mais, a Cronoa, sabe qual é, né? Mas ainda assim, o primeiro corpo desses aí, que a gente tava falando do Dino e tudo mais, era o que o Felduin tava usando agora. Corpo falso, criado com base no corpo do Véu da Nava. Ele possuía cabelo branco, e agora, ao contrário dos cabelos negros originais do Véu da Nava, o segundo corpo era o verdadeiro corpo do Véu da Nava, que possuía uma forma física muito semelhante ao corpo atual usado pelo Felduin, e finalmente tinha o corpo da Lúcia, a esposa do Véu da Nava, a irmã mais nova do Rudra, a mãe da única dragonoide no mundo de Tensura, da Milin, tá ligado? Mas agora, nada disso estava mais ali. Todos os corpos tinham desaparecido do local onde deveriam estar protegidos. Quase todos os dispositivos ali usados para detectar intrusos tinham sido destruídos. O Felduin percebeu imediatamente que a criatura mais suspeita de levar, né, aqueles corpos era Yggdrasil, entendeu? Não tinha outra pessoa. Isso não só era óbvio para ele, mas também se tornou uma desculpa perfeita pro Dino começar a culpar ele pela segurança enfraquecida, pelo palácio ali da Estrela Celestial e tudo mais, especialmente porque o Felduin saiu para liderar um ataque, cara. E basicamente o Felduin não tava tão preocupado com o corpo do Véu da Nava. Mas vamos lá. Graças à habilidade inata dos dragões verdadeiros, os seus corpos
corpos eles podiam responder ao vazio e se recriar. O problema real era o corpo da Lúcia. Esse é que era o problema. Se, cara, ele foi destruído, ele não poderia mais ser recriado. E isso, claro, deu uma enorme dor de cabeça pro Feldor. O desaparecimento do corpo da Lúcia deixou o Feldor furioso com ele mesmo. Por quê? Ele confiou um dragão da destruição como um aliado. Mas o Dino duvidou que o Ivaraj fosse o responsável por isso. Ele começou a enfatizar que talvez apenas 2 pessoas possuíssem capacidade suficiente para entrar naquela sala secreta. O próprio Feldor e a Velzard. Além deles, ninguém conseguiria fazer isso. Nem mesmo o Dino, nem mesmo os outros anjos. Isso deixou o Feldor um pouco confuso. Se o Ivaraj fosse o culpado, ele enfrentaria todas as mesmas dificuldades de qualquer um dos outros anjos. E não foi o caso. O Dino, então, ele chegou a 2 conclusões. A primeira, Feldor esqueceu de trancar a porta, algo ridículo, principalmente para alguém que se diz tão superior, especialmente se tratando de criaturas ali como dragões verdadeiros, que possuem capacidades cognitivas absurdas. E a segunda, a barreira que protege a sala era praticamente impenetrável, lógico, por fora, mas isso não significa nada para quem já tá do lado de dentro. E essa segunda possibilidade que deixa o Dino inquieto. Ele não quer acreditar, mas o instinto dele, sempre preciso, aponta para a hipótese mais absurda. O Véu da Nava ressuscitou de dentro do corpo original dele, destruiu a barreira daquela sala que tava ali, a sala sagrada, e acabou levando com ele o corpo da Lúcia. Foi embora. Se isso realmente aconteceu, o Dino ele só conseguia pensar em uma pergunta: por que agora? Por que nesse exato momento? Será que a tentativa do Feldor de destruir o mundo motivou o Véu da Nava a despertar de novo, mesmo depois de tanto tempo sem reagir? A ideia parece muito absurda, tá? Considerando a diferença de tempo, de processo extremamente curto para uma ressurreição, ainda mais do jeito que foi. Mas ainda assim não sendo possível. No final das contas, eles concluíram que o culpado mais provável ainda era o Ivaraj, que provavelmente devorou os corpos do Véu da Nava e da Lúcia. O problema é que os 2 corpos possuíam habilidades perigosas quando absorvidos por outra entidade. Pouco tempo depois, o Feldor ele percebeu ali que o Dino, Graça e Pico já estavam totalmente livres da influência da dominação dele. Já não eram mais as mesmas pessoas. Eles não estavam mais sendo controlados pelo Dino, eles não estavam mais naquela mesma vibe, né, que o Dino tinha colocado eles. As coisas já estavam sendo diferentes. Os 3 então começaram a se despedir da forma mais fria possível ali do Feldor e partiram em direção a Tempest. Mesmo que, olha só, vamos voltar um pouquinho aqui da teoria do renascimento. Mesmo que essa teoria do renascimento do Véu da Nava tenha sido descartada pelos 2 ali, pelo Dino e pelo Feldor, eles sabem muito bem. O instinto do Dino é extremamente preciso e quase nunca ele tá errado, tá? Então assim, já dá pra gente imaginar. Enquanto isso, a gente teve o outro lado do campo de batalha, a Velzard ainda furiosa com a alma dela sendo manipulada pelo Rei Crimson ali, e também foi informada sobre algo estranho que estava acontecendo. E ela confirmou que a aura do primeiro dragão verdadeiro, o dragão das estrelas, o Véu da Nava, voltou a brilhar. Tu quer coisa melhor do que isso? Isso não é de momento de imediato ali, já deu aquela tremida na base, já assustou a Velzard. Uma coisa profunda, irmão, porque significa que o Rei Crimson ele pode acabar enfrentando de novo o Véu da Nava. E o Véu da Nava agora seria um Véu da Nava diferente do Véu da Nava do passado que eles tinham lutado. Cada vez que um dragão verdadeiro desperta através do processo daquela resposta, né, ele começa a herdar memórias da vida anterior, só que ele também muda muito drasticamente a personalidade dele. E esse novo Véu da Nava representa, sem dúvidas, a maior ameaça de todas que o mundo de Tensura já enfrentou. Eu quero ver isso, tá? Eu tô louco pra sair o primeiro capítulo. Aliás, o primeiro não. Pode sair por mim o volume todo, porque eu tô doido pra ler e ver o que vai acontecer. A volta do Véu da Nava não é em vão, galera. Tivemos um painel mostrando isso. E talvez quem enfrente ele seja ninguém menos do que o nosso Slimezinho, do que o Rimuru, no nível mais absoluto que ele tem. É loucura, irmão. É loucura, tá? Mas a gente vai acompanhar tudo isso aqui. Por isso que eu falo pra você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso é o mais importante pra você continuar acompanhando tudo e não perder absolutamente nada. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por vocês acompanharem mais um videozão e eu espero vocês pra mais curiosidades e mais spoilers aqui da história. Vamos falar de muita coisa de Tensei ainda. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!